Da mesma forma que essa semana eu abri no Twitter ali, tinha um monte de gente falando que era crentifóbico, que detesta crente, que crente tinha que sumir. Eu falei, nossa, viva o amor, né? Viva a inclusão. Eu acho que se a gente quer respeito, a gente precisa respeitar primeiro. E olhar o que está errado em nós. E ensinar os nossos filhos no caminho da palavra de Deus. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta, onde a gente comenta coisas da atualidade. Sempre tentando ter a perspectiva bíblica. Gente, hoje é o vídeo mais polêmico que eu já gravei até hoje. E eu quero deixar um esclarecimento. Não quer dizer que porque eu respeito eu concordo, e não quer dizer que porque eu discordo eu tenho que desrespeitar. Do que estamos falando? O André Valadão deu uma declaração e eu levei um susto hoje. Eu estava pesquisando notícias para gravar vídeo, quando de repente eu encontro isso daqui. Se você digitar o termo André Valadão, olha o que aparece aqui. André Valadão incita fiéis a pessoas LGBTQIA+, e gera revolta. André Valadão instiga evangélicas a irem para cima dos LGBTQIA+. Pastor bolsonarista André Valadão diz que evangélicos deviam LGBT. André Valadão diz que Deus teria acabado com a comunidade. Pastor bolsonarista usa a igreja para dizer que homossexuais. Mas eu vou ler essa matéria aqui para vocês rapidinho e eu vou mostrar para vocês qual foi a fala do Valadão e vou também fazer alguns comentários, mas hoje eu quero mais a sua participação. Quero saber a sua opinião. Dias após a comemoração do orgulho LGBTQIA+, o pastor André Valadão novamente causou a fé para pregar contra os homossexuais. No último dia 2, que foi ontem, durante o sermão em sua igreja Lagoinha, em Orlando, o bolsonarista disse que se Deus pudesse, todos, em cima de um palco, em um culto cheio, gritando palavras de ordem, ele não mediu palavras. Essas foram as palavras dele, mas vocês vão ver o vídeo que eu vou mostrar. Essa porta é aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora já é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não, pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu tudo e começava de novo. Mas prometi para mim mesmo que eu não posso, agora tá com vocês. Questionado por um servo que diz não ter entendido, André Valadão repete 3 vezes. Você não pegou o que eu disse? Eu vou dizer de novo, tá com você, tá com você. Sacode o teu lado, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o pastor encerra dizendo que as escolas abriram portas para professores drag queens. Quando eu li isso, eu fiquei, mas será? Não é possível. Mas aí, existe um site aqui que pegou mais pesado ainda. Vamos ver. Aqui. Metrópolis. Internautas pediram a prisão de André Valadão depois ele voltar a fazer ataques e incitar a violência. Aqui André Valadão, os assuntos mais comentados, porque ele fez ataques e incitou a população LGBTQIA+, durante a transmissão de teoria da conspiração feita pela Igreja da Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos, que sugeriu que os fiéis fizessem isso com pessoas dessa comunidade. Então eu vou colocar o vídeo para vocês verem aqui e tirarem suas próprias conclusões. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta.
Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula, ensinando a porta que... Antes de fazer qualquer comentário sobre isso, eu quero ser muito ponderada e respeitosa com todos. Seja com a comunidade evangélica, com os cristãos, com os ateus, com a comunidade LGBT, eu quero ser respeitosa com todos. Gente, a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras. Idólatra é quem adora qualquer coisa ao invés de Deus, né? Não é só aquela ideia de que as pessoas falam de adoração. Então, qualquer coisa que é prioridade na sua vida que não seja Deus. Nem adúlteros, que eu não preciso explicar o que é, né? Traição. Nem homossexuais passivos ou ativos, isso está escrito na Bíblia. Nem ladrões, né? Ladrão a gente sabe que não é só aquele que te aborda e pega o que não é seu, né? Infelizmente, tem muitos pastores ladrões que estão não roubando a igreja de maneira ilegal. Alguns até estão, né? Mas alguns que estão aí sugando a igreja, tirando o recurso que era para a obra de Deus para si mesmo. Existem pessoas que pegam coisas do trabalho e levam para casa. Pessoas que pegam coisas da casa dos outros e levam e não devolvem, enfim. Nem alcoólatras, vocês estão vendo aí, alcoólatras, nem caluniadores, pessoas que inventam histórias e falam mal de outras, nem avarentos, sabe aquela pessoa que tudo que ela pode tirar proveito, ela tira e ela nunca está disposta a ajudar? Ou quando está disposta a ajudar, quer algo em troca? Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Lendo isso daqui, gente, eu quero fazer a seguinte reflexão. Às vezes nós, evangélicos, vamos dizer assim, né? Eu sou cristã protestante, a gente tem pecados seletivos. Às vezes a gente está pegando no pé dos homossexuais ou da comunidade LGBT e a gente não se enxerga, sabe? Eu aponto o dedo pro homossexual, mas eu não enxergo que eu vivo caluniando os outros, inventando história para fazer as pessoas ficarem do meu lado. Às vezes eu tô lá preocupada, ai meu Deus, eu não quero que a minha filha seja gay. E eu não tô sendo honesta, eu trapaceio para conseguir as coisas. Eu sou mentirosa, lá em Apocalipse vai falar que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os alcoólatras. Às vezes eu encho a cara e tô enchendo o saco lá do homossexual. Gente, eu até falei com uma pessoa muito querida essa semana, que faz parte dessa comunidade. Eu não... falar a verdade, né? O problema para mim da comunidade LGBT, eu não tô falando das pessoas que são homossexuais, eu tô falando da comunidade LGBT. É que sim, eles já assumiram que eles querem destruir o conceito de família tradicional. E aí eu não posso falar a favor de qualquer instituição que seja que deseja atacar isso. Mas a gente precisa parar de ficar crucificando algo quando tem tantas outras coisas para nos enxergarmos em nós. Sem falar que, assim, eu não estou falando que a gente tem que aprovar aquilo que a Bíblia não aprova, mas, assim, eu preciso respeitar a pessoa. Eu preciso respeitar. Agora, justiça seja feita.
os portais distorceram o que o André Valadão falou. Ele não foi feliz na fala dele. Eu acho que assim, a questão dele ter pregado sobre o orgulho é válido porque o orgulho é a raiz de quase todos os nossos pecados. A gente não reconhece que erra, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer se humilhar, ou a gente humilha as pessoas. A Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso. Então, o problema todo não é a comunidade LGBT. A gente não tem que cair para cima da comunidade LGBT. A gente precisa buscar mais a Deus. A gente precisa orientar os nossos filhos na palavra. A gente precisa ser firme. Não deixar os nossos valores se quebrarem. Fato. Agora, a decisão do outro, ela é do outro. Eu não tenho o direito de chegar em alguém, por exemplo, às vezes falar, eu não recebo gente assim na minha casa. Ué, às vezes você recebe lá a pessoa que trai a mulher, você recebe na sua casa. Às vezes a pessoa lá que leva a coisa do serviço, você recebe na sua casa. Às vezes alguém que calunia, que é fofoqueiro, você recebe na sua casa. Por que esse pecado seletivo? A Bíblia coloca tudo no mesmo nível. Todos nós somos pecadores e o que a gente precisa é reconhecer que precisa de Jesus. E eu creio que quando existe conversão genuína, todos nós somos transformados de dentro para fora num processo. Mas não nos cabe falar, vamos para cima deles. Eu acho que isso não é coerente. Na verdade, a gente tem que tratar com amor, com respeito, com educação. Pela legislação brasileira, o homossexual tem direito a se casar. Isso não é uma questão discutível. Agora, se você apoia, não apoia, concorda ou não concorda, é uma decisão do outro. Né? Seja o que for, o outro escolheu se relacionar. Existem alguns que, por amor a Deus, por temor à palavra de Deus, escolhem se abster. Mas assim, pecado é pecado e todo mundo luta contra um. Então a gente não tem que demonizar o homossexual quando outras coisas são permitidas. Gente, uma vez eu conversei com um líder religioso, eu fiquei inconformada. Eu falei, estão mentindo. E esse líder falou assim, mas se o problema é você, se todo mundo mente. Eu fiquei, gente do céu. O servo de Deus não era para mentir. E a Bíblia coloca tudo no mesmo nível. A você, homossexual, eu quero que você entenda que eu não tenho nada contra você. E eu creio na Bíblia, eu creio no que está escrito na Bíblia. Agora, a sua escolha de viver isso, de viver o seu desejo homossexual, é algo seu. Agora, eu não acho que é massacrando que esse é o caminho ideal para a gente lutar contra. Eu acho que a gente tem que lutar contra tudo que diz respeito à sexualização infantil, né? Que infelizmente é algo que o movimento LGBT tem querido trazer, né? Desde cedo, estimulando as crianças a se descobrirem sexualmente. Acho que isso a gente tem que ser contra e se posicionar. Agora, quando ele fala assim que Deus devia destruir, fazer tudo de novo, gente, é a violência, é a maldade, a hipocrisia. Sinceramente, eu acho que o que alguns líderes religiosos fazem, sabe, eu acho que eles vão prestar contas muito mais seriamente a Deus do que alguém que tem um desejo homossexual e dá vazão a isso. Né? Então, eu espero não ser mal interpretada. Desejo que você escreva aqui seu comentário. Eu não estou falando que a igreja tem que concordar e achar bonito e apoiar. Não estou falando isso.
A gente tem direito a crer que algo é certo ou errado, mas a gente não tem direito a desrespeitar ninguém. Quando Jesus encontrou aquela mulher adúltera, Jesus não tacou pedra nela. Ele falou, vá e não peques mais. Quando ele encontrou aquela mulher ali, samaritana, ele conversou com ela. E o arrependimento no coração dela trouxe transformação. E o mais importante, se somos cristãos, vocês acham que Cristo sairia falando assim? Bom, escreve aqui nos comentários o que você acha. Eu não estou falando sobre abrir mão de crer no que a Bíblia está escrito e nem de aprovar comportamentos. Mas eu estou falando sobre respeito e sobre viver o cristianismo acima de tudo aqui dentro. Para que Deus nos transforme. E na nossa transformação, o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração de outras pessoas. Eu não imagino Jesus atacando. Jesus certamente, como fez com a mulher adúltera, como fez com a mulher samaritana, Jesus certamente conversaria. Jesus certamente mostraria o que é certo e o que é errado. Mas eu não imagino Jesus discursando, falando a respeito disso de maneira a humilhar as pessoas. Porque esse mesmo pecado é o pecado da fornicação, do adultério, da idolatria. E todos nós, se não for pelo Espírito Santo de Deus e na dependência dele, todos nós acabamos vivendo isso. Coisa que não é vontade de Deus. Deus nos quer livres. E lutar contra toda interferência sexual na vida inicial das nossas crianças. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não são contra as pessoas. Bom, deixe o seu comentário, peço que você seja respeitoso. Até o próximo vídeo, valeu!